Olá, continuando aqui o Exclusiva na Band News Difusora com os candidatos a prefeitos no interior do estado. A nossa entrevistada agora é uma das 5 mulheres dos 62 municípios do estado do Amazonas que está à frente de uma gestão, à frente de uma prefeitura no interior do estado do Amazonas. Nós temos mulheres em Ipixuna, em Beruri, em Itapiranga, em Amundá e em Presidente Figueiredo. Quem está aqui com a gente é a Patrícia Lopes. Prefeita, muito obrigada por dar essa entrevista. Seja bem-vinda à Band News Difusora. Muito obrigada, Rosiane. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui contigo. Quero agradecer pelo convite, saudar todos os ouvintes, em especial aqueles de Presidente Figueiredo. Muito bem. Conte pra gente um pouquinho quem é a Patrícia Lopes. A senhora vou falar você, porque a prefeita tem 39 anos, eu vou fazer 44, já é um vício meu de linguagem, de tratar todos os políticos por senhor e senhora, mas ela me disse que se sente mais confortável em ser tratada por você. Então, vou fazer um exercício. Você tem 39 anos, 3 mandatos como vereadora na Câmara Municipal de Figueiredo. Na eleição passada, se lançou pela primeira vez na disputa majoritária, na disputa executiva, e saiu vencedora, né? E agora concorre à sua reeleição. Mas quem é Patrícia Lopes? Como ela se enxerga? Como ela chega ao poder? Como ela chega a um espaço que não é fácil chegar para nenhuma mulher? Patrícia Lopes é uma mulher cheia de sonhos, de ousadia e coragem. E é exatamente isso que me fez chegar até aqui. Eu cheguei no município de Presidente Figueiredo no ano de 2005, ainda acadêmica de enfermagem. Assim como centenas de alunos, me formei pegando a BR-174 todos os dias no ônibus universitário. E em 2008 eu me coloquei à disposição da população de Presidente Figueiredo como candidata a vereadora. Fui eleita a única mulher para aquela legislatura e também a mais jovem da história do município de Presidente Figueiredo, com 23 anos. E eu sabia o quanto isso representava uma responsabilidade, né? A mais jovem, a única mulher. Então, me dediquei muito para que eu tivesse um bom mandato, pudesse defender as políticas públicas dos jovens, das mulheres do nosso município e consegui me destacar pelos trabalhos, pelo compromisso que eu tenho com aquilo que eu me determino fazer. E fui para a reeleição. Em 2012 eu fui reeleita, a primeira mulher reeleita na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. E continuei trilhando ali no Legislativo, sempre presente nas comunidades e levando em todos os lugares a bandeira da mulher, que foi algo que eu abracei mesmo, por ser a única mulher e por entender que as mulheres do município de Presidente Figueiredo precisavam ser vistas e fazer parte da política local. Em 2016 me coloquei... No segundo mandato já teve companhia de outra mulher? Não, o segundo também fui mulher sozinha. eleita. Já no terceiro, 2016, eu fui reeleita novamente e tive a companhia da vereadora Inês Sampaio. Então, compartilhei deste mandato com outra mulher, que foi uma experiência muito boa, muito positiva. E nesse mandato também eu tive a oportunidade de assumir a presidência da Câmara, né? E eu quis também fazer diferente. Por ter essa oportunidade, eu fiz o plano de cargo, carreira e vencimento do servidor do Legislativo, que haviam passado num concurso em 95 e não tinha reajuste nenhum. E nós fizemos esse plano, valorizando o servidor do Legislativo e também construí o prédio próprio da Câmara Municipal em 2 anos, o que foi um destaque. E, a partir daí, passaram a enxergar na Patrícia Lopes um potencial para a gestão. Então, foi isso que me fez colocar o meu nome à disposição como candidata a prefeita no ano de 2020, porque eu fui provocada por sindicatos, conselhos, a sociedade me motivou a colocar meu nome à disposição. E como falei para você que eu sou uma mulher corajosa, prontamente aceitei o desafio e me coloquei entre os 10 candidatos que tiveram na eleição de 2020. Quais foram as principais dificuldades no primeiro mandato? A senhora falou que tinha 23 anos, você falou que tinha 23 anos, mas que também é uma realidade de uma lógica de exercício de poder que é muito masculina. Quais foram as principais dificuldades nesse sentido, mas também no sentido de uma cidade como Presidente Figueiredo, com todos os seus desafios? Eu fui eleita por um grupo de oposição. Então, automaticamente, eu fui
tentaram me colocar no canto, para que não tivesse destaque por não ser da base do prefeito da época. Mas isso para mim foi só mais um motivador para continuar sendo a voz daquelas pessoas que não conseguiam ser ouvidas, né? E essa foi uma dificuldade a princípio, mas com o passar dos tempos, a gente compreende que todas as dificuldades, todas as adversidades, elas só vêm para nos fortalecer, se a gente mantiver o foco. E foi isso que eu mantive, o foco, e estive presente em todos os lugares do nosso município, conhecendo a realidade de cada comunidade. E não tendo o apoio do executivo, eu procurava outras parcerias. Eu procurei, por exemplo, com o governo federal, levar para o município de Presidente Figueiredo o projeto Arca das Letras, que existia, mas em Presidente Figueiredo não tinha nenhuma comunidade contemplada. E como eu tinha sede, vontade de fazer, eu fui lá e pedi para 10 comunidades a princípio, mas por eles verem o meu empenho, a minha dedicação, eles prontamente atenderam para todas as comunidades. Então a gente levou uma biblioteca móvel para todas as comunidades. E isso foi muito legal, muito bonito. Tem comunidade que ainda tem, então eu fico feliz por isso. E também a questão da pauta da mulher na política. Foi algo que eu busquei fortalecer, envolver as mulheres do município. Criei a primeira comissão da Câmara Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, os projetos de lei passavam pela Câmara sem que houvesse uma ótica voltada para a mulher do município. E a partir de então, mudou completamente a realidade. E isso mudou a realidade do município de Presidente Figueiredo. Das mulheres. Das mulheres, diretamente das mulheres. Porque muitas das pautas apresentadas por mim, elas foram deixando de lado porque talvez não fosse importante, interessante para o prefeito ver a mulher em destaque, ver a vereadora em destaque. Mas como eu falei que eu tenho foco, eu continuei trilhando, trabalhando, e tive a oportunidade de me tornar a primeira mulher prefeita do município de Presidente Figueiredo, para então colocar em prática aquilo que eu tanto defendia no legislativo, e agora eu pude colocar em prática no executivo. Por exemplo, como vereadora, eu propus a licença maternidade de 180 dias para as servidoras municipais do município de Presidente Figueiredo. As estaduais já tinham essa garantia, mas as municipais não. Mas nem passou da comissão, para você ter ideia. Na Câmara. Então, precisou Patrícia se tornar prefeita para, então, garantir às mulheres do município de Presidente Figueiredo, as servidoras públicas municipais, licença maternidade de 180 dias. Sim. Então, para mim, é uma grande conquista. Sim, para todas as mulheres. Com certeza. E uma grande conquista voltada à questão das mulheres do nosso município é a entrega da nossa maternidade. Nós entregamos recentemente uma maternidade às mulheres do município de Presidente Figueiredo. O município não tinha maternidade. Não tinha maternidade. Então elas tinham que ter os seus bebês como? Vinham para Manaus? Por muito tempo só tinha obstetra uma vez na semana. Então, se coincidisse com aquele dia que o obstetra estava, então esses filhos figueiredenses nasciam lá. Não coincidindo, elas eram transferidas para Manaus. E por muito tempo, as mulheres falavam muito disso, do medo de esperar e na hora não coincidir com a data que o médico estava atendendo. E lá no plano de governo de 2020, eu coloquei isso como proposta no nosso plano de governo. E nós entregamos recentemente essa maternidade. No dia que ela fez um mês, nós já tínhamos realizado 54 partos. E eu fico muito feliz por isso, porque foram 54 viagens a menos da nossa ambulância. Sim, e num momento muito delicado para as mulheres. Né? Sim, e um detalhe, assim, não é uma maternidade qualquer, é uma maternidade que ela foi planejada, ela foi projetada para o momento mais importante na construção de uma família, que é o nascer de um filho, né? Então, tem muito amor envolvido. Nós temos salas de parto humanizado, com banheira aquecida. Nós temos todo um trabalho voltado para isso. As mulheres da zona rural também passaram a procurar mais esse serviço em Figueiredo. Inclusive mulheres de outros municípios. Sempre assim, né? Os polos acabam atraindo. Eu tive uma informação ontem que 5 pacientes de Manaus
foram para Presidente Figueiredo porque viram as imagens da maternidade e optaram por terem os seus filhos em Presidente Figueiredo. Que vergonha agora, nem para a Prefeitura de Manaus, né? Eu fiquei assim, nossa, essa informação para mim é nova e importante. A assistente social me passou isso ontem e me chamou a atenção. É interessante isso. E é importante compartilhar contigo, eu tenho dito, a nossa maternidade, ela tem sido referência. E não é porque a Patrícia fala isso. Porque nós tivemos na inauguração da maternidade a secretária de saúde do Estado, a doutora Naira, e ela falou que a nossa maternidade é uma referência no nosso Estado. Então, eu fico muito feliz por isso, entendeu? Que não adianta só inaugurar uma estrutura, né? É preciso que haja uma manutenção de um serviço de qualidade. Eu falei vergonha para a Prefeitura, mas vergonha também para o governo do Estado, que também é responsável por maternidades aqui em Manaus. Sim, e assim, olha, tem algo que incomodou muito as mulheres do nosso município, porque a gente percebe o quanto a sociedade e algumas lideranças políticas ainda são machistas, né? E por parte de um opositor foi dito que a maternidade seria um galpão. E eu me senti ofendida quanto gestora, quanto mulher, quanto mãe. Ele é pai? É pai. Os filhos dele nasceram onde? Com certeza nasceram em situação melhor que os figueiredenses antigamente nasciam, né? Porque as mulheres que tiveram o uso desse serviço sabem muito bem que lá não se trata de um galpão. Sabem muito bem a estrutura física que existe ali, os profissionais que estão ali qualificados, muito envolvidos. Então, foi um desrespeito muito grande com as mulheres do município de Presidente Figueiredo. Ele talvez quisesse atingir somente a Patrícia prefeita, mas ele atingiu todas as pessoas que fazem parte dessa maternidade, profissionais e também usuárias. De forma geral, os homens eles não entendem, né? E não, por isso que as políticas públicas elas excluem tanto as mulheres, é por isso que é tão importante que haja mais mulheres na política, para que a maior parte da população esteja incluída nesses serviços de uma forma adequada. Qual é o percentual de mulheres na população de Presidente Figueiredo? A senhora tem esse dado? Nós somos mais de 50%. Mais de 50%, que não tinham maternidade, imagina, né? Sim. Tem outras questões aqui em Manaus, por exemplo, que é muito recorrente para cada eleição, os homens sempre prometem, mas nunca cumprem, que é vagas de creche suficiente para que as mulheres, que são a maior parte das chefes de família, a sua maioria como chefes de família, possam trabalhar de uma forma mais adequada. As crianças também têm o direito, né, da educação, porque a creche também faz parte de uma rota da educação necessária para essas crianças, de uma introdução. Como é que é a realidade de Figueiredo? O que a senhora conseguiu alterar? O que a senhora você considera que é um desafio alterar na gestão? Olha, nós temos proposto já no nosso plano de governo 2 creches para o município de Presidente Figueiredo, uma para a sede do município, outra para Balbina, porque compreendemos que se faz necessário, a demanda com certeza ela chega até a ser maior que 2, mas nós propusemos 2 para que a gente possa avançar com essas 2 e trabalhar as que mais necessitamos. Eu sou muito apegada ao que eu falo, ao que eu me comprometo, sabe? Porque eu entendo que a população já está muito desgastada com promessas não cumpridas, né? Então eu procuro ser bem pontual no que falo. Tanto que tenho me esforçado muito para honrar o nosso plano de governo de 2020. E durante esse mandato eu tive algumas dificuldades. Primeiro, a pandemia. Nenhum gestor que me antecedeu assumiu o município nas condições que eu assumi. No momento mais crítico da pandemia. No primeiro ano já foi a pandemia. No primeiro mês já foi o pico daquela segunda onda que foi devastadora e assim, foi algo que mexeu muito com com o nosso planejamento, né? Precisamos adiar muitos projetos. E naquele momento eu precisei fazer escolhas extremamente difíceis, né? A cidade estava cheia de buracos, mas eu entendia que naquele momento eu não poderia começar asfaltando a cidade, porque tinha um problema bem maior para se resolver. E nós concentramos esforços para vencer a pandemia, além da questão da saúde, da crise sanitária, existia também uma urgência nos atendimentos humanitários. Os pais de famílias não poderiam sair de casa para trabalhar, porque a orientação do Ministério da Saúde era ficar em casa.
E nós ali fizemos um esforço para garantir cestas básicas em todas as comunidades e nos bairros do município. Nós criamos o auxílio emergencial, acredito que um dos poucos municípios do estado que ofereceu um auxílio emergencial à população foi Presidente Figueiredo, um auxílio que garantia R$200 por mês, para assim que esse pai pudesse garantir comida na mesa da sua família. Sem ter que correr o risco de morrer, ser infectado. Sim, tudo isso. Então, nós precisamos adiar muitos planos e redefinir também a rota. Por exemplo, no plano de governo, eu coloquei construir uma escola modelo para o município de Presidente Figueiredo. E eu precisei escolher entre construir essa escola modelo ou dar condições às 27 existentes. Se eu construísse a escola modelo, eu iria atender menos de 10% dos meus alunos e iria deixar mais de 90% estudando em situações precárias. Então, eu precisei adiar o sonho de construir uma escola modelo para dar condições a essas 27 escolas existentes. E a nossa gestão, ela foi a única gestão até hoje na história do município que em 4 anos vai entregar toda a estrutura municipal de escola reformada, ampliada, modernizada, porque foi isso que nós fizemos em todos os prédios escolares. Até hoje já entregamos 25 escolas das 27. Nessa semana ainda iremos entregar a 26ª e faltará apenas uma que nós vamos começar logo em seguida a reforma para garantir em 4 anos reforma de 100% das escolas municipais do município de Presidente Figueiredo. Então, isso para mim foi importante, porque tinham escolas que não tinham ar-condicionado. Então, imagina só, um estado como o nosso, uma sala cheia de alunos sem ar-condicionado, mas eu tive que trocar toda a fiação elétrica para, então, garantir o ar-condicionado. Não era só o ar-condicionado que faltava. Tiveram escolas que eu precisei reconstruir, porque o teto era muito baixo e quando nós fomos mexer na estrutura para aumentar o teto, as paredes caíram porque não tinha colunas. Então, veja só a forma que eram as nossas escolas. Tá? Então, isso, nós tivemos que reconstruir prédios próprios. As escolas são prédios próprios. Então, a gente teve que revitalizar tudo isso. Então, alguns sonhos foram adiados e nós tivemos alguns outros problemas que também precisamos. As aulas tiveram de ser suspensas e retomadas em outro momento? Sim. Qual foi? Passamos o ano 2021 todos sem aulas presencial. Ah, sim, por causa da pandemia. Por conta da pandemia. Mas as obras? Durante a obra a gente intercalava. A gente foi fazendo uma a uma para dar condição. E quando não dava para funcionar ao mesmo tempo, a gente mudou para outro prédio para que assim não houvesse prejuízo. Entendi. Na grade curricular. Muito bem. A gente está vivendo um período agora, prefeita, a Amazônia toda de seca, de uma seca muito grave, ela é histórica. Qual é o impacto dessa seca em Presidente Figueiredo? E assim, é conhecida a cidade por ser a terra das cachoeiras, mas tem sido constante a reclamação, a queixa, não só da sua gestão, já de gestões anteriores, de falta de água na terra das cachoeiras, nas torneiras das pessoas. Como é que isso se agrava com a seca e como é que a senhora enfrenta essa questão como gestora? Esse é um problema, Rose, que tem assim, me deixado muito preocupada. Toda a nossa equipe tem se esforçado muito para minimizar esses impactos, tanto da estiagem, a questão da falta de água na sede do nosso município. O município cresceu muito. E nós estamos hoje cavando um poço artesiano na sede do município. Vamos começar um outro na comunidade Santa Cruz. Nós temos, por conta da estiagem, algumas comunidades que também já estão pedindo ajuda porque estão sem água. Os nossos produtores rurais também estão pedindo ajuda porque estão prestes a perder suas produções por não terem como irrigar a produção. Então, são problemas que nós estamos tratando. A Defesa Civil do nosso município, junto com a Defesa Civil do Estado. Recentemente, o presidente Lula esteve aqui em Manaus, se comprometeu em ajudar os municípios, porque todos os municípios do estado estão sofrendo com isso. O Presidente Figueiredo tem sido alvo de muitas reclamações por conta disso, mas é porque assim a gente olha para
eles têm que reclamar de Figueiredo porque é lá que eles vivem. Mas conversando com os outros prefeitos, todos os outros prefeitos também estão passando dificuldades semelhantes, né? Qual é o problema, assim? É a seca histórica mesmo ou tem outras questões estruturais que já estão, assim, há algum tempo acumulando esse problema? Figueiredo tem... A seca influencia? Sim, muito. E tem também a questão, o município cresceu muito e Presidente Figueiredo hoje precisa de expansão, né? E na questão da água, e nós estamos trabalhando para isso, entendeu? Eu pensei que tinha algum problema do lençol freático, às vezes tem ali uma... Não, nós temos a Santa Cláudia, que tem, a água do Figueiredo é uma água boa, entendeu? Mas tem questão da distribuição da água, entendeu? Nós temos hoje, por exemplo, a comunidade Maruaga, é uma comunidade nova assim, já tem 22 anos. Certo. Mas quem está resolvendo problemas de água sou eu, entendeu? Antes eles não tinham, já tem 50% dessa comunidade já tem água encanada. E eu ainda perdi um tempinho para poder resolver esse problema, porque tinha uma expectativa de cair uma emenda para a encanação da comunidade toda. Só que essa emenda foi destinada de forma errada. O programa específico não era para encanação de água, era para irrigação da agricultura familiar. Então, houve um erro quando destinaram a emenda. E nós passamos 2 anos tratando disso, ajustando, mas quando chegou na Caixa Econômica, não tem como. O programa é distinto, não tem como atender. Então, nós perdemos 2 anos, entendeu? Não foi culpa minha, porque a todo tempo eu estava trabalhando para resolver, não foi culpa de quem destinou, porque teve a boa vontade de destinar, mas é um prejuízo, enfim, para a população. Mas quando identificamos que não era possível atender com essa emenda, prontamente já atendemos 50% da comunidade e estamos trabalhando para concluir 100%. Eu tenho 3 anos e 8 meses de gestão. E a população tem me cobrado como se eu tivesse já no segundo mandato, talvez, ou até mais. Talvez porque Patrícia representou para a maioria das pessoas a esperança que agora seria diferente. Porque já estavam cansados dos que alternaram poder por 40 anos, né? Aquele ciclo de alternância, e eu fui lá e fui o novo que interrompi esse ciclo, quebrei esse ciclo. Então, muita expectativa foi criada. E até porque eu tenho a referência de que ela fez a Câmara, agora ela vai resolver esse problema e todos os problemas serão resolvidos. E eu trabalho muito para resolver todos esses problemas. Agora, a gente não consegue resolver todos ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher as prioridades. E todo o tempo a gente tem enfrentado dificuldades. A pandemia foi uma delas. Eu tive um sequestro de 9,5 milhões dos cofres da Justiça? Da Justiça, de uma dívida que se arrastava há 30 anos. Com quem? Eu tinha de um bairro Tancredo Neves, né? E esse bairro já está lá consolidado como bairro, mas a área não era do município, agora é. E como a gente pagou os 9,5 milhões, eu passei a trabalhar o REURB, a regularização urbana daquela área, garantindo a cada morador o registro do seu imóvel. Então, de certa forma, eu dei dignidade a mais de 400 famílias que viviam na insegurança de não ser o dono da sua terra, da sua casa. Sim. Então, uma coisa, mas de certa forma é algo que não estava previsto. Que faz falta um orçamento de uma prefeitura de interior. Né? E eu tinha 11 milhões em caixa, que eu estava economizando para dar um choque de gestão. Abril de 2020, eu dormi com 11 milhões um dia, no outro dia eu tinha 9,5 milhões a menos. Então, isso adia muitos projetos, entendeu? Presidente Figueiredo, hoje, tem 2.400 quilômetros de ramal. Quando eu estava como vereadora, no meu primeiro mandato, nós tínhamos apenas 650. Mais que triplicou a extensão de ramal no nosso município. E nós já recuperamos mais de 1.700 quilômetros ao longo desses 3 anos e 8 meses. Então, é um número importante. E recuperamos com recurso próprio. Nós não tivemos ajuda do INCRA para recuperar aqueles que fazem parte de assentamento do INCRA, nem tivemos ajuda do governo do estado para isso. Foi recurso próprio, foi esforço e dedicação da prefeitura para garantir esses mais de 1.700 quilômetros recuperados. Agora, óbvio que aqueles que ainda não foram alcançados vão reclamar.
E eu tenho dito, gente, assim como eu fiz esses 1.700, eu vou chegar até você, mas tudo é uma questão de tempo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Qual o orçamento de Presidente Figueiredo anual? Presidente Figueiredo tem hoje 290 milhões anual. E a população com uma série de problemas estruturais. Sim. E a falta d'água, por exemplo, eu penso que talvez seja a pior de todas, né? Sim. Em função das consequências, né? Em todos os outros setores, na educação, né? Quem manda filho para a escola sem fazer a comida, sem dar o banho, sem lavar a sua roupa, ainda tem as consequências na saúde também. Né? Sim. Assim. E assim, olha, desse orçamento é um orçamento bom, mas é importante falar que 50% do orçamento é para folha de pagamento. Presidente Figueiredo tem uma extensão territorial gigantesca e nós temos que chegar em todos os comunitários, todos os moradores com políticas públicas. Então, isso tem um custo. Nós temos quase 3.000 funcionários na prefeitura. Então, isso tem um custo. E esses funcionários, eles buscam e brigam por valorização. E foi um compromisso meu também, no meu plano de governo e na minha pré-campanha e campanha de 2020. E hoje, nós garantimos o maior reajuste da história para esses servidores. Nós fizemos valer o plano de cargo, carreira e vencimento que tinha sido feito pelo ex-gestor Neilson Cavalcante. Foi a nossa gestão que fez valer os direitos que ali foram garantidos. Já tinham conquistado, mas não tinham sido efetivados. Então, isso tem um preço, são escolhas que nós vamos fazendo e adiando alguns outros projetos. Mas não foram os problemas que me limitou, sabe, Rose? Eu, mesmo com tudo isso, ainda tive que enfrentar um problema pessoal. O ano de 2023, eu fui diagnóstica com câncer de mama. Foi muito delicado para mim, para minha família, passar por isso. A senhora teve que se ausentar da gestão? Eu não me ausentei e entendo hoje que foi extremamente acertada essa decisão. Porque o fato de eu continuar trabalhando me blindou o meu psicológico, entendeu? Eu estar fazendo o que eu amo, em contato com as pessoas. Por mais que tenham momentos difíceis de ter que enfrentar, confrontar problemas, mas essa é a Patrícia que, desde adolescente, escolheu lutar. Então, se eu tivesse recuado, com certeza eu não estaria nas mesmas condições que eu estou. Eu tratei durante o ano 2023, fiz a cirurgia ainda em novembro de 2023 e em dezembro eu recebi o resultado da biópsia que já não tinham mais células cancerígenas. Então, fiz um culto de ação de graças, dia 16 de dezembro, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Todos os dias, e onde eu for, eu vou falar disso. Você que está ouvindo a Band News Difusora, nós estamos entrevistando aqui a prefeita de Presidente Figueiredo, que está concorrendo à sua reeleição, Patrícia Lopes. Ela está falando um pouco das experiências que passou ali como política em Presidente Figueiredo. Uma das poucas mulheres que chega ao Executivo e chega também ao mandato legislativo, porque também são muitas poucas as mulheres que estão representando outras mulheres nas câmaras municipais. Ela conta agora de uma situação que ocorreu na sua saúde. Uma mulher à frente de uma prefeitura teve de enfrentar uma doença grave durante essa gestão, 2 filhos também. E a informação que nós temos de política é que também enfrentou a oposição de seu vice durante a sua doença. Como é que é passar por tudo isso? Isso também é a carga do machismo? Como é que a senhora avalia? Ou é realmente da dinâmica, do oportunismo da própria política? Qual é a sua avaliação sobre esse episódio? Eu vejo como um ato de covardia, né? Diante do momento de maior vulnerabilidade de uma pessoa, alguém querer se sobressair a isso, para mim foi bem difícil. E para mim, assim, foi o momento. Eu não precisei fazer terapia porque recebi um diagnóstico de câncer, mas eu precisei fazer terapia para poder superar e entender que nem todo mundo era igual a ele. Porque naquele momento eu tinha a impressão que todo mundo ia fazer a mesma coisa. Então, eu precisei me reencontrar, porque por algum momento eu me perdi diante da apunhalada que eu levei. Mas Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas, e quando você decide lutar pelo que você quer, Ele coloca e Ele tira quem Ele entende que deve seguir ou não com você. Então, hoje eu estou tranquila, leve, sei que tudo acontece com a permissão de Deus. Superei, precisei me reinventar e aqui estou.
Como falei para você, é um milagre. Uhum. Olha, eu queria que você falasse também um pouco das perspectivas econômicas de Presidente Figueiredo. Tem uma forte atividade turística, há também a questão da produção, né, rural, mais voltada também para as frutas, enfim, há a produção de guaraná também, né, o polo que abastece o setor de refrigerantes da Zona Franca de Manaus. Mas quais são as suas perspectivas? Porque há um dado que é um dado oficial do governo federal de que mais de 50% da população de Presidente Figueiredo vive em situação de pobreza. Então, quais são as perspectivas econômicas para o município, na sua opinião? As minhas expectativas é exatamente fortalecer os dois setores que eu entendo que vão gerar mais emprego e renda à nossa população. Nós temos a Jaioro, que é um grande contribuidor para o desenvolvimento econômico do município de Presidente Figueiredo, mas não comporta toda a nossa necessidade de emprego e renda. Da mesma forma, a Taboca. Mas nós temos o setor primário e temos o turismo como grandes potenciais. E nós estamos trabalhando nisso. Quando eu recupero 1.700 quilômetros de ramal, é para dar condição a esse produtor rural escoar a sua produção. Não somente isso, nós temos também caminhões que levam esses produtos para a feira em Manaus. Então, é uma ajuda direta para o produtor. Nós temos também investido na piscicultura, levando alevino, acompanhando essas famílias piscicultoras com acompanhamento técnico, e na Semana Santa a gente faz a compra desse peixe para entregar à nossa população. No ano passado foram 37 toneladas que foram entregues do nosso piscicultor, por um preço bom e justo, onde o piscicultor recebe e tem todo o apoio da prefeitura, e a gente acaba contribuindo também com o social no município. Já no turismo, nós temos investido com a parceria através do SEBRAE para capacitar os empreendedores do município de Presidente Figueiredo. Estamos investindo também nas melhorias da infraestrutura do município. Quando eu também recupero 1.700 quilômetros de ramal, onde muitos deles têm ponto turístico, eu dou condição do turismo se desenvolver. Assim como quando eu revitalizo as praças do meu município, como revitalizei a Praça da Vitória, ampliando o espaço para show, onde se realizam os maiores eventos culturais do nosso município, como a Festa do Evangélico, que teve recentemente, Festa do Cupuaçu, que foi um sucesso. Estamos potencializando o evento no domingo, que é feito no Urubuí, e esse ano, com o show da Marília e do Pablo, foi assim um recorde de público. Então, isso também fortalece o turismo. Os comerciantes estavam todos felizes, gratos, porque eles venderam muito. Quando eu revitalizo a Praça da Cultura, que era uma praça que tinha esgoto a céu aberto, e hoje é uma praça bonita, com letreiros, eu amo Presidente Figueiredo, Amazônice. Quando eu dei condição dos permissionários trabalharem em box revitalizados, isso também melhorou a economia ali, tanto para os permissionários, tanto para os ambulantes que circulam por ali, e principalmente nós valorizamos o artista local, porque nós criamos o programa Mais Cultura, que contrata um artista local que faz show todos os sábados na Praça da Cultura. Então, todo sábado nós temos música ao vivo na Praça da Cultura, que tem sido um sucesso, tanto para quem mora em Figueiredo, que tem um momento de lazer, tanto para o turista, que antes reclamava que Figueiredo só tinha o que fazer durante o dia, e à noite não tinha nada. E a praça hoje é um sucesso, movimento. Os permissionários que antes trabalhavam com 5, 6, hoje trabalham com 18, 20 funcionários. Então, isso gera emprego e renda. Então, a gente tem apostado muito. Hoje, o SEBRAE está em construção da sua sede própria no município de Presidente Figueiredo. É uma forma de fortalecer essa parceria, e eu entendo que através do investimento no empreendedorismo, a gente vai melhorar muito a questão de emprego e renda para o município de Presidente Figueiredo. O turismo ecológico é uma opção a ser fortalecida? Ele é uma opção que pode dar uma engrenagem maior na economia de Figueiredo? Com certeza. Através dessa parceria com o SEBRAE, nós fizemos o POS. E com isso, a gente identificou os potenciais no turismo, né? O plano de ordenamento turístico do município de Presidente Figueiredo. E nós estamos trabalhando, inclusive, para que no futuro a gente possa trabalhar com vouchers. Por quê?
Muitos desses banhos, essas cachoeiras privadas, elas não contribuem em nada para o município. E se elas passarem a contribuir, a gente também vai ter uma outra fonte de renda para melhorar a arrecadação do município, para que assim o município também possa contribuir com a melhoria desses empreendimentos. Então, tudo isso está no nosso post e estamos trabalhando para colocá-lo em prática. Nós temos uma equipe envolvida, muito empenhada nisso, envolvendo o trade turístico, envolvendo os segmentos. Nós fazemos uma gestão participativa, envolvendo os segmentos, ouvindo a nossa população, porque através dessa escuta a gente consegue entender onde que de fato devemos investir os recursos públicos, concentrar os nossos esforços e assim termos política pública que alcancem as necessidades da nossa população. Eu pergunto também do turismo ecológico, porque eu tenho uma filha que desde 10 anos ela é passarinheira e eu acabei descobrindo um mundo que eu não conhecia, que são pessoas que fazem turismo para observação de pássaros. E esse é o período, esse grupo fala do Galo da Serra, né, da dancinha do Galo da Serra, e aí ela doida para ir, né, para ali, mas já fizemos outros em outros pássaros dançarinos, um da Mata Atlântica, acho que é Tangará. E acabei descobrindo que é uma pousada que atrai turistas do mundo todo para observação desse pássaro também. Assim. Então, eu penso que ali Figueiredo é privilegiado, né? Sim. Eu descobri por meio desse grupo, mas Figueiredo é um local de fácil acesso também. Nós temos um projeto para fazer o Parque das Aves com uma torre de observação e, assim, justamente para contemplar esse segmento do turismo também. Muito bem. Bom, a gente tem quase 30 minutos de entrevista, muito assunto, claro, não vai conseguir entrar aqui, mas aconteceu uma polêmica na semana passada envolvendo um jornalista aqui de Manaus, da sua equipe, acabou sendo agredido. Queria que a senhora contasse mais ou menos o contexto, o que a senhora pensa a respeito dessa relação. Isso tem sido, assim, um momento diferente também para o interior do estado do Amazonas. Num primeiro momento um momento atrás, aliás, assim, são eleições que elas são muito disputadas, elas têm um contexto diferente, muitas vezes eram aprovadas de Força Nacional, reforço no policiamento, porque havia ali uma tendência, às vezes até de violência, né, em função dos humores que ficam muito acirrados. E hoje há uma presença maior dessa comunicação, de mídia, na cobertura desses eventos políticos no interior. Então, como a senhora avalia o que aconteceu e o que aconteceu, na sua visão? Então, Rosiane, não houve uma agressão. Inclusive, eu tenho recuado um pouco para falar sobre isso, porque eu tenho sido atacada de forma covarde. Né? Tem pessoas que se escondem atrás de emissoras, de portais, e fazem isso de forma covarde. Eu sou uma mulher, como falei no início, de muita coragem. Eu não tenho o que temer, nem de emissora, nem de portal, nem de órgão de controle. Eu sou uma pessoa pública e tenho a obrigação de prestar esclarecimento público quantas vezes forem necessárias. Esse repórter, esse jornalista, ele me entrevistou na festa do Cupuaçu, eu respondi todas as perguntas dele. Mas ele não foi ao ar nenhuma das minhas respostas. Talvez porque eu tivesse respondido. O que ele queria, na verdade, era me constranger. Mas ele, nem ninguém vai conseguir fazer isso. No dia que ele foi novamente para me entrevistar, eu falei que agora não posso, porque eu tinha mais de 500 pessoas me esperando para uma reunião. Eu já estava atrasada, porque eu estava aguardando o deputado chegar para irmos juntos para essa reunião. E eu não costumo atrasar compromisso. E eu já estava ansiosa, vendo as pessoas há quase 1 hora me esperando. São mais de 500 pessoas me esperando. E por saber muito bem o intuito dele, para mim era muito mais importante. Eu faria de novo, que foi o que eu fiz, não posso agora, e segui. E uma das perguntas que eu ainda consegui ouvir, o que você tem a falar das empresas da sua família com a Prefeitura de Figueiredo? A minha família não tem contrato nenhum com a Prefeitura de Presidente Figueiredo. Eu prezo pela moralidade da coisa pública. Eles estão querendo inventar, parece assim, um pessoal movido a fofoca, parece coisa de mariquinha, desrespeitosa, e querem trazer isso como uma verdade para a população.
mas eu vou esclarecer os fatos logo que possível. O que existe é um interesse confrontado de uma empresa que não teve os seus interesses atendidos por mim, porque eu não estou na Prefeitura de Presidente Figueiredo para servir a empresas, a empresários. Eu estou na Prefeitura de Presidente Figueiredo para servir a minha população. E eu vou fazer isso até o último dia do meu mandato. E não vou recuar para ninguém. O meu compromisso é com o povo de Presidente Figueiredo. Então, a senhora está dizendo que os contratos da Prefeitura de Presidente Figueiredo, em nenhum deles há relação familiar, de familiares seus? Não existe nenhuma pessoa da minha família contratada pela Prefeitura de Presidente Figueiredo. No ano de 2021, é importante esclarecer, e eu já falei isso em outro momento, quando nós assumimos a gestão, o meu sogro ele tem um posto de combustível há muito tempo. Desde o início da história de Figueiredo, ele tem posto de combustível. E lá nós só temos 3 postos de combustível na sede do município. E os 2 não tinham documentação. Entre os 2 que não tinham documentação, eu contratei o que tinha documentação, que era do meu sogro, mas não foi contratado porque era meu sogro, era porque era o único que tinha a documentação. Entendeu? E logo depois fizemos uma outra licitação, a licitação foi fracassada e somente numa terceira tentativa que a gente conseguiu que o outro posto regularizasse a documentação e assim eu contratasse esse posto. Então não existe direcionamento, não existe vantagem. Tem um rapaz que ele foi denunciado no TCE como nepotismo porque o sobrenome dele leva Miranda. Ninguém no município mais que seja servidor pode ter o sobrenome Lopes e Miranda que querem associar a minha pessoa. Mas tudo isso com um único intuito, me atacar. Mas eu sei exatamente o que faço, eu não tenho o que temer. Outro dia saiu uma reportagem onde eu moro em Manaus. Eu não moro escondido, eu não tenho o que esconder. Eu não tenho o que esconder. Então pode falar onde eu moro, onde eu estou, com quem eu estou. Outro dia falaram, quem está por trás da Patrícia? Eu disse, meu Deus, quem é que vão inventar agora que está por trás de mim? Eu quero dizer que por trás de mim, do meu lado, à minha frente, estão pessoas de Presidente Figueiredo que sabem da minha índole, que estão comigo porque acreditam no meu trabalho. São pessoas de bem, homens e mulheres que estão nessa trajetória comigo, inclusive muitos intercessores, porque eu sou uma pessoa muito voltada a religião, sou uma pessoa cristã, e onde eu vou as pessoas, até falei para o pastor, acho que vão revelar seu nome agora, porque é o senhor que está andando comigo para cima e para baixo, só pode ser isso. Nessas relações todas, nesses problemas, a senhora enxerga um tratamento diferente que homens no poder não receberiam? Com certeza. Eles nos enxergam como sexo frágil. Eles nos enxergam como se nós não tivéssemos a coragem de enfrentá-los, entendeu? Essa frase, quem está por trás da Patrícia, parece se a Patrícia não pudesse sozinha. Como se eu não tivesse personalidade própria, como se eu não tivesse capacidade de tomar as minhas decisões. Inclusive, durante esses 3 anos e 8 meses à frente da prefeitura, eu até perdi algumas amizades, porque eram pessoas que achavam que iriam ter o domínio nas minhas decisões. E eu não posso permitir que isso aconteça, Rosiane. Eu só quero estar na política e só estarei na política enquanto eu tiver autonomia de tomar as minhas decisões. Então, não existe ninguém por trás da Patrícia. Quando eu errar, a Patrícia que errou. E quando eu acertar, eu até compartilho com a minha equipe o mérito daquilo que nós acertarmos. Mas o erro, a responsabilidade, com certeza ela será minha. Por isso que eu sou tão presa ao que digo e ao que eu faço. Muito bem. Prefeito, nós temos 40 minutos de entrevista. Vamos passar aqui para a última parte, que é a parte política, partidária. Quem são as alianças, quem são os aliados de Patrícia Lopes nessa disputa de reeleição em Presidente Figueiredo? Nós temos o apoio do governador Wilson Lima, que é o presidente estadual do União Brasil, o meu partido. Conto com o apoio também dos deputados do União Brasil, o deputado Mário César Filho, o deputado Jorge Lins, deputada Joana Dark. Tenho o apoio do deputado João Luiz, que é um grande parceiro do município de Presidente Figueiredo. Através das suas emendas eu consegui realizar grandes sonhos, como o da maternidade, como o do estádio de Presidente Figueiredo. Temos o apoio do deputado Rosenha, o seu partido também está conosco, é um amigo, um grande parceiro do nosso município.
município, o deputado Felipe Souza, senador Omar Aziz, nós temos o apoio do deputado Carlinho Bessa, temos o apoio do deputado do Avante, o Abdala Frache, nós temos o apoio do deputado... A senhora conseguiu reunir muita gente aí, de diferentes grupos, inclusive, né? Temos aí tem o meu amigo pessoal, o deputado Cabo Maciel, que tem contribuído também com a nossa gestão. Candidato lá em Itacoatiara. Lá em Itacoatiara. Tenho também o apoio do nosso deputado Tiago Abraim, que também é lá de Itacoatiara e é um apoiador da nossa gestão. Dois grupos diferentes. Tem o pai dele é candidato. O pai dele é candidato, o prefeito Mário. Para você ver, o nosso grupo é um grupo que tem pessoas, inclusive de partidos, que poderia justificar não me apoiar. Mas por saber o trabalho, a seriedade com o qual eu levo a política, estão aqui do meu lado. Temos também o deputado Sinésio Campos, que então, o PT está apoiando a senhora. O PT está conosco, a Federação PT, PCdoB e PV está conosco. Recentemente, com a união com o nosso vice-prefeito eleito, Ricelli Pontes, em nome de Jesus, temos o apoio também do deputado federal Sidney Leite, do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. Então, nós temos o apoio de muitos parlamentares que querem contribuir com a continuidade do trabalho que a gente está fazendo em Presidente Figueiredo. É um trabalho que tem credibilidade. O seu primeiro mandato era do MDB e a senhora trocou o MDB pela União Brasil. O senador, como é a sua relação com o senador Eduardo Braga hoje? Ele está apoiando outro candidato? O MDB hoje faz parte de um outro grupo, mas a minha relação com ele é de respeito. Eu tive uma linda história no MDB, sou muito grata pelo tempo que estive no MDB. Contribuí em alguns momentos com a política do senador, com as campanhas que ele enfrentou, assim como ele contribuiu com as minhas, mas em 2022 eu tomei a decisão de ir para a União Brasil, de me aliar ao governador Wilson Lima, compreendendo que seria uma parceria boa para o município de Presidente Figueiredo. Através dessa união nós garantimos o prato cheio à população de Presidente Figueiredo, o PAC, nós garantimos iluminação de LED na sede do município e também nas comunidades, nós garantimos asfalto para a sede do município e também vamos levar para a comunidade Maruaga, que é asfalto, calçada, meio-fio e drenagem. Então, nós na política muitas vezes precisamos fazer escolha pensando sempre no nosso bem maior, que é a nossa população. E eu optei caminhar com o governador porque entendia que através desse movimento o governador iria me ajudar a contribuir mais com a população de Presidente Figueiredo. Como é que a população de Figueiredo enxerga, divide, junta, enfim, essa questão que nacionalmente está muito extremada, né? Bolsonarismo, esquerda, Lula, Bolsonaro, Lula. E a senhora tem o apoio do governador Wilson Lima, que declaradamente é um bolsonarista, mas o seu opositor é do PL, do partido do Bolsonaro. Como é que isso é percebido, na sua opinião, pela população e pelo eleitor? A população de Presidente Figueiredo, por exemplo, eu tenho pessoas de extrema direita e pessoas de extrema esquerda. No interior são mais voltados às pessoas. Quem é a pessoa que está à frente? Nem mesmo o partido em si. Mas Presidente Figueiredo, historicamente, dá vitória ao PT, né? Existe, sim, uma resistência de quem é petista, o receio que um bolsonarista ganhe e fortaleça o PL para que o Bolsonaro volte no futuro. Da mesma forma que quem é bolsonarista sabe da relação que eu tive, da posição que estive quando o Bolsonaro era presidente, de muito respeito, de construir alianças e levar para o povo de Presidente Figueiredo as benfeitorias, por isso que estão comigo. Então, eles olham muito para quem está, não é diretamente para o partido, essa relação mais direta. Tanto que eu tenho candidatos a vereadores que são bolsonaristas e não abrem mão. E eu tenho candidatos a vereadores que são petistas e não abrem mão. E a gente tem conseguido, com muita articulação, colocando sempre a população como o nosso maior bem a ser cuidado. Então, é isso que tem nos unido, é esse trabalho que tem nos fortalecido.
Muito bem, nós temos quase 50 minutos de entrevista aqui com a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, uma das 5 mulheres que estão à frente de prefeituras no interior do Amazonas. No estado do Amazonas temos 62 municípios. Eu gostei demais da entrevista, a gente tem tido ótimas experiências ouvindo os políticos, os candidatos no interior do estado, compreendendo um pouco mais a realidade que está muito próxima da gente e que dialoga muito com a nossa realidade também em Manaus, mas muitas vezes estamos de costas. Eu espero que nós possamos ter outras conversas, porque também é muito importante ouvir mulheres na política. A gente está aqui à frente de uma mulher política do estado do Amazonas, com uma longa carreira de resistência também nessa lógica dos homens, né, no espaço de poder. Patrícia Lopes, eu agradeço a entrevista e deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço, foi excelente estar aqui com você, Rosiane. Me coloco à disposição, quantas vezes você quiser me convidar, fique à vontade. Te convido para ir a Presidente Figueiredo, conhecer as transformações que fizemos, ver de perto aquilo que eu te falei, das revitalizações das praças, melhoria das ruas, 30 quilômetros de asfalto novo na nossa cidade. Falta pouco para garantirmos 100% e estamos trabalhando muito agora. Nós estamos a 20 dias da eleição, dia 6 de outubro se aproxima e eu estou pedindo a Deus que chegue logo, porque eu quero, em nome de Jesus, garantir essa vitória que será do povo de Presidente Figueiredo. Aproveita a oportunidade para pedir aos nossos ouvintes. Olhar para a câmera. Olhar. Aproveita a oportunidade para falar diretamente com os ouvintes que votam em Presidente Figueiredo, porque tem alguns que moram aqui em Manaus, sim, ficam aqui, a família está em Figueiredo. Aqueles que estão nos ouvindo do município de Presidente Figueiredo, que vocês possam, de forma consciente, garantir o progresso de Presidente Figueiredo votando no 44, Patrícia Lopes e Ricelli Pontes, esses 2 jovens que querem muito ver o município se desenvolver e que tem que ser daqui para melhor. Muito bem, obrigada pela entrevista, gente. Essa foi nosso programa especial exclusiva com o Presidente Figueiredo e aguardem as próximas entrevistas no interior do estado. Até a próxima.